Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus? Deus é maravilhoso, né? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga que gosta de Bíblia, né? Que gosta de palavra de Deus. Tá bom, gente? Manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos estar aqui orando, né? Até as 3 horas da tarde. E 3 horas da tarde estaremos falando da palavra de Deus. Tá bom? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Então vamos orar, né, gente? Sem oração não tem como, né? Senhor Deus eterno e poderoso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te rendemos a glória, o louvor, a adoração. Desde já, Pai, eu quero te agradecer por tudo, quero te agradecer pela vida, quero te agradecer, Pai, por mais um dia de pé. Ó, Pai querido, Pai amado, eu quero te glorificar nessa tarde, Deus. Eu quero te bendizer nessa tarde, Pai. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. E eu te peço em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia das tuas filhas. Ajuda eles, ajuda elas, sustenta eles, sustenta elas. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero fazer um clamor diante de Ti nessa tarde. Que o Senhor possa tirar, Deus, toda preocupação, que o Senhor possa tirar toda distração do inimigo das nossas almas. Como a Tua palavra diz, Pai, que Ele veio para matar, roubar e destruir. A Tua palavra também diz, Pai, que Ele veio para poder cegar o entendimento das pessoas. Ele veio muitas das vezes, Pai, para fazer pessoas não entender a palavra de Deus, não entender a Bíblia. E eu quero te pedir, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, que o Teu povo, Pai, possa entender as Escrituras, que o Teu povo possa entender, Pai, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de santidade, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, um Deus que vê tudo, um Deus que sabe de tudo, um Deus que contempla tudo, um Deus que vê o profundo, oculto, escondido do ser humano. E eu quero te pedir, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, fala com teus filhos, fala com as tuas filhas. Tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia das tuas filhas. Essa é a minha oração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dar, Pai, todo louvor, toda glória que é devido. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, muito obrigada, Jesus, pelo Teu sustento. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu alimento. Muito obrigada, Jesus, pelo fôlego de vida. A Tua palavra diz, Pai, se há fôlego de vida ainda há esperança. E eu creio, Pai, que há esperança para o Teu povo. Eu creio, Pai, que há esperança para cada um de nós nessa tarde. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te rendemos todo louvor, toda glória que é devido a Ti, Pai. Eu quero Te pedir também, Deus, que cada pessoa que for fazer parte dessa live possa ouvir a palavra e entender, Pai, com suprema exatidão o que o Senhor quer dele, o que o Senhor quer dela.
Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, eu quero te dar todo o louvor, toda a glória, Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Ai de mim, Deus, se não fosse a tua misericórdia, ai de mim, Deus, se não fosse o teu amor, ai de mim, Deus, se não fosse o teu sustento, ai de mim, Pai, se não fosse a tua mão, todo dia, Pai, nos ajudando, nos orientando, nos sustentando, nos dando força, nos dando coragem, nos dando ânimo. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te glorificar nessa tarde. Eu quero te bendizer, Pai, nessa tarde. Eu quero orar também, Deus, por todas as pessoas que se encontram, Deus, passando por problemas de saúde. Ajuda ele, ajuda ela, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Ó meu Pai querido, meu Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te rendemos todo o louvor, toda a glória que é devida ao Senhor, Pai. Oh Deus, visita os hospitais, ajuda, Deus, cada pessoa que enfrenta problemas na UTI, na CTI, problemas até mesmo no quarto acamado, dias, meses, anos. Ó Pai querido, Pai amado, pessoas que muitas das vezes não conseguem romper, Pai, na área da saúde, que vivem no hospital, passa muitos problemas na área da saúde. Ajuda essa pessoa a romper, ajuda essa pessoa a crer, Pai, que o Senhor é um Deus de cura e que o Senhor pode curar ela totalmente, curar ele totalmente dessa enfermidade. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer nessa tarde. Eu quero te pedir também, Deus, por todas as pessoas que se encontram na prisão. Homens que muitas das vezes, Pai, teve maus escolhas, e hoje vamos falar muito disso aqui, Deus. Mulheres também que teve maus escolhas na vida, preferiu o mau caminho, preferiu andar nos caminhos errados da vida. E hoje paga por isso, Deus, dentro de uma prisão, encarcerado, encarcerada. Não é igual antigamente, Deus, que o povo do Senhor era preso, não porque estava fazendo coisa ruim, mas porque o povo estava fazendo, Pai, algo para te agradar, que é pregar o Evangelho. E assim os homens de Deus eram presos. Mas hoje em dia, Deus, homens que diz de Deus são presos não por pregar o Evangelho, não por professar a fé em Jesus Cristo, mas por escolher, Pai, viver longe da Tua presença, fazer coisas erradas que não convém, coisas que o Senhor desagrada, coisas que o Senhor abomina. Em nome de Jesus, Pai, ajuda este homem, ajuda essa mulher. Tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. Esta é minha oração a Ti, Pai, crendo que o Senhor pode fazer muitas e muitas coisas. Aleluia. Glórias e glórias seja dada ao Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos que estão aí, viu? Daniel, né? Todos, viu? As meninas também que eu vi aí entrando. Talvez algumas não podem participar até o fim, né? Porque algumas trabalham. Mas tá tudo bem, viu? Deus abençoe. Deus te guarde. Deus te dê muita força, né? Para continuar crendo no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, até o fim. E hoje, gente, vamos falar de um tema da palavra de Deus sobre os falsos mestres, né? Os falsos profetas. Povo que tem se levantado para pregar coisas que não convém, pregar coisas que não edificam a sua alma. E também lá no finalzinho da live, né, eu vou estar falando um pouco também o que vai acontecer com este povo. Como que vai acontecer com eles a hora que eles chegar perto, né, do Senhor Jesus, aquele grande dia, o dia do juízo final. O Senhor Jesus vai falar muitas coisas com eles. Então, eu quero meditar com você sobre isso. Mas hoje nós vamos estar lendo bastante capítulos, né, e versículos da Bíblia. Por isso que eu quero muita atenção de você. E desde já eu quero te pedir, curte a live, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta de palavra de Deus, que gosta de oração, que gosta sobre coisas interessantes, né? Coisas que vão edificar a sua alma, coisas que vão edificar a sua vida. Então eu vou te dar esse tempinho aqui, né?
Manda para um amigo, manda para uma amiga, manda para aquele também que você nem conhece direito, mas que tá aí te seguindo, você tá seguindo ele ou ela. Manda para ele, manda para ela, vê se tá online, manda aí. Manda também para aquele que não tá, vai que ele entra, né, ao decorrer da live, entra por curiosidade. Faça a obra, gente, deixa Deus te usar, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Tô vendo um monte de gente aí, né, Terezinha, Cristiano, Margarida, Geni, João, nossa, muita gente, né? O Zevaldo, nossa, muitas pessoas. Então vamos lá, gente. Pati, vamos lá para a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Gente, antes de nós estar falando da palavra de Deus aqui, nós vamos estar hoje meditando lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu acho que eu já preguei isso aqui, né? Mas está bem lá no comecinho de quando eu comecei a fazer live, né? Foi uns 40 minutos só também. Mas hoje vamos falar mais, né? Tipo, tem mais de uma hora aí para estar falando sobre esse tema, porque são muitas coisas boas que a gente deve aprender. Olha, nesses tempos de hoje, o que mais está acontecendo é isso. Gente pregando que a Bíblia não diz, pessoas falando que é de Deus, mas na verdade Deus não está com eles. Pessoas ignorantes, né? Como diz o Paulo, né? Na palavra de Deus, neófitos na fé. Pessoas inconstantes. O que é inconstantes, Ana? É aquele que começa bem, mas que ao determinado tempo ele tá mal. O neófito é aquele que começa, né, a caminhada com Deus e ele não se aprofunda mais no conhecimento. Tem gente que fica, tem gente que não tem poder de nada, tem gente que não tem unção de nada, só tem o conhecimento. Mas o próprio Paulo fala, a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Não existe meio termo, tipo, ou só na graça, ou só no conhecimento. É um conjunto, crescer na graça e no conhecimento. Aí alguns crescem na graça e esquecem de crescer no conhecimento. Outros também crescem só no conhecimento, né, teológico, mas não tem a graça. Então, fica dividido aquele negócio. Então, os neófitos muitas das vezes sofrem com isso, porque a Bíblia fala que são meninos na fé, pessoas ignorantes, pessoas que não têm conhecimento aprofundado da Bíblia, fala o que acha, fala o que pensa, fala o que acha que tá certo, o que escutou de alguém, né? Talvez fala, não, eu falo assim porque meu pastor disse, eu falo assim porque meu bispo disse, o meu líder, né, espiritual disse. Não, gente, você não pode ficar pregando algo que só porque uma pessoa falou, não, você precisa ter o conhecimento bíblico. Eu não estou falando que você não deva pregar palavras verdadeiras, mas eu estou te alertando, eu estou te chamando você a atenção, como Deus chama todos nós, para não pregar algo que não é bíblico, não pregar algo que não seja da palavra, né? Eu já falei aqui com vocês quantas vezes eu já preguei coisas que hoje eu não pregaria mais, quantas vezes há 5 anos atrás, né? Vamos até mais longe, 7 anos atrás, que eu não pregaria mais, né? Daquele jeito, daquela maneira. Por quê? Porque teve um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, né? E tem uma parte na Bíblia, já preguei isso aqui, já trouxe isso aqui também, que tá lá assim, ó, que a gente não pode nem acrescentar e nem tirar um tio da palavra. Por quê, Ana? Porque vai ser cobrado naquele grande dia. A pastora Keila aí seguiu, né? Paz, viu, irmã? Deus te abençoe. Depois também estarei te seguindo lá. Então, gente, é isso que está acontecendo no dia de hoje. Tem pessoas acrescentando demais, tem gente tirando demais, e não. A Bíblia, a gente tem que ser fiel a ela. Já viu aquele ditado que o contexto sem o texto vira pretexto? Então, você precisa ter o conhecimento para você falar contextos, né? Que é versículos isolados, versículos assim, assim, assado, né? Por quê? Porque senão você pode estar pregando uma heresia, pregando algo que não é bíblico, ou então até mesmo pregando algo que alguém não possa entender aprofundadamente. Quem
explica a palavra precisa de um conhecimento a mais para poder estar explicando, tá bom? Deus é maravilhoso, né? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, né? Vai dizer assim, ó, o título, né? Apostasia nos últimos tempos. O que é últimos tempos, Ana? Os últimos tempos, gente, é quando eu estiver perto de Jesus voltar. Os últimos tempos é quando a profecia, né, ou melhor dizendo, a revelação do livro de Apocalipse estiver perto de concretizar, de se cumprir, de fazer real, entendeu? Então, quando o Timóteo aqui relata, né, o livro de 1 Timóteo capítulo 4, a apostasia nos últimos tempos é isso. O que é apostasia, Ana? Daqui a pouco nós vamos estar falando disso, o que é apostasia, né? Mas eu quero a atenção de vocês para ler o texto primeiro. Então vamos lá no texto, né? Vai dizer assim, ó. 1 Timóteo, gente, são tantos livros. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5. Vamos ler, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ana, tem isso na Bíblia? Tem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vou ler de novo, tá bom? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Consciência e mente é a mesma coisa, cérebro. Tá bom, gente? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Olha pra você ver, né? Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Até aqui. E aí nós vamos estar meditando em alguns outros livros, né? Capítulos e versículos também, que vai ser lá em Mateus e 2 Pedro, né? Mas enquanto isso, vamos falar aqui desse livro aqui, ó. Gente, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Ana, o que é apostatar da fé? É aquele que muitas das vezes conheceu a Deus, viveu para Deus. Eu estou falando bem profundo, gente, porque o significado de apostasia pode ter várias referentes, né? Mas eu quero falar bem claro aqui para você entender. Apostatar da fé é alguém que conheceu a Deus, conheceu a verdade, conhece as escrituras, mas que deturpa ela para desagradá-lo, para rejeitá-lo, para, muitas das vezes, ir contra ele, contra a palavra dele. É isso que é apostatar da fé. Olha aqui para você ver, ó. E nos últimos tempos, né, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E quanto hoje em dia não tem gente fazendo isso, largando Deus para virar, né, muitas das vezes o próprio macumbeiro,
ou melhor dizendo, o próprio feiticeiro, quem muitas das vezes larga Jesus por tanta pouca coisa. Tem gente que larga Jesus por causa de muitas das vezes se autodizer, né, que é um profeta, mas um profeta não bíblico, mas um falso profeta. Mulheres também, muitas das vezes, se autotitula a própria deusa, né? Uma entidade ou uma superioridade maior. Homens e mulheres totalmente enganados. A Bíblia fala que aquilo que está habitando neles são espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Quem aqui já viu, né, duas pastoras aí, que eu não vou falar o nome, né, mas que diz que estão casadas, né, que tem uma aliança ali, e diz que Deus está ali no meio delas, batizando o povo no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Gente, aonde que Deus está aí? Eu quero que vocês me ajudem aqui. Se tiver alguém aqui, um homem de Deus, de oração, uma mulher de Deus, eu peço, comece a interceder pela minha vida. Porque falar disso aqui é algo tão às vezes, espiritualmente falando, pesado, que o inimigo não gosta disso aqui. O inimigo não gosta de ser revelado, ele não gosta de ser descoberto. Mas eu preciso te dizer, Deus não está no meio disso. Deus não está no meio de duas mulheres ou de dois homens que diz que Deus está no meio daquele casamento ou daquela aliança. Deus não está no meio de igrejas, de gente que fala que é o próprio Cristo. Quem aqui já viu, aqui até mesmo nas internet, um cara que se intitula que é um Cristo, um anticristo, tipo um Deus na terra? Quem aqui já vai ver isso por todas as horas, gente? Você vai ver um tipo assim. Só que eu não quero falar só desse, que tem esses aí mais claros, né? Quero falar desse também, tô falando. Mas eu quero falar daqueles que são camuflados. Eu quero que vocês fiquem aqui comigo até o final da live para me falar com vocês aqueles que têm aparência de crente. Aqueles que têm aparência de servo, de serva de verdade. Aqueles que têm aparência, muitas das vezes, de gente que ama a Deus, que ama as coisas de Deus. E esses são os mais perigosos. Esses são os que infiltram nas igrejas e acabam com a igreja. Gente, tem... Eu sempre falo aqui. Eu sempre falo não, eu tenho essa teoria, tá bom? Essa teoria minha, que satanista, eu nem sei se pode ficar falando essa palavra aqui, palavra não cair, eles não falam, tá? Esses que ficam falando que ele é o diabo, que ele é trabalho, pra mim é ralé. As pessoas de verdade que são, tipo, bem específica para o reino das trevas, trabalhar para o reino das trevas, eles não falam que é. Eles têm aparência de gente boa. Eles fazem boas obras. Eles dão comida a quem tem fome. Eles dão de beber a quem tem sede. Eles fazem isso. Eles fazem obras boas. Eles não têm aparência de pessoas que são maus. Eu quero falar sobre isso, gente. E eu peço em nome de Jesus, curte a live, compartilha, mande para um amigo, mande para uma amiga, para poder alertar, abrir a mente dele, abrir a mente dela em nome de Jesus. Mas os satanistas de verdade, os infiltrados, os inimigos de verdade na face da terra, eles não falam o que são. Muitos infiltram dentro de igreja, gente. Acaba com a igreja. Acaba com ministérios grandes. Acaba com coisas maravilhosas da parte de Deus. Porque eles têm aparência, mas eles vão... É como se fosse aquela maçã podre. Você já teve essa experiência de você falar, não vou jogar não, fora não, porque essa maçã ainda dá pra comer alguma partezinha aqui. Tem gente que tem esse pensamento. Aí deixa lá aquela maçã mais ou menos meio podre, né? Aí perto das outras, aí passa um tempo, esquece aquilo ali na fruteira, a fruteira fica toda podre. Por quê? Porque aquela maçã podre contamina todas as outras que estavam sãs, que estavam boas, né? É assim que hoje está acontecendo nas igrejas. Pessoas sendo levantadas
pelo reino das trevas, para poder acabar com congregações de valor. Hoje você vai ver vários e vários altares. Eu não estou falando só de templo, viu? De pedras. Eu estou falando de gente, templos, pessoas. A Bíblia fala que nós somos templos. A Bíblia fala que nós somos casa de Deus. Você vai ver hoje vários templos sendo destruídos, acabados. Não tem mais fé, não crê mais em Deus, ou então crê em Deus de uma forma errada, de uma forma errônea. Por quê? Por causa desses falsos mestres que aumentou. Aí a Bíblia continua aqui, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mente da pessoa cauteriza no mal. A mente da pessoa cauteriza nas coisas erradas, no engano. E não sai de lá mais daquele estado. Tem gente que vai tentar falar para alguém a verdade e a mente dele tá tão cauterizada que é perigoso ele te bater, é perigoso ele te agredir. De tanto que a mente daquela pessoa é cauterizada no mal. Não adianta você conversar com certas pessoas assim. Porque a Bíblia falou que aconteceria gente desse jeito, gente dessa maneira, ó. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Eu já falei com vocês, né? Que casamento é de Deus. Deus quer que pessoas casem, que pessoas tenham famílias, mas claro, com tudo com ordem, com decência, com prudência. Não é algo rápido, não é algo da cabeça deles, né? Ah, vou casar aqui, pronto. Não, gente, tem que ter o tempo ali também, né? Mas hoje em dia tem gente, só porque não... Ai, gente, eu tenho que falar isso aqui. Eu não quero denegrir ninguém aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tô falando só de freira, de padre, né, que não casa. Não tô falando só deles. Eu tô falando de qualquer pessoa que tem aparência de gente que se absteu de casamento, de ter alguém, né, na vida, para ficar falando aí que é um semideus, de ficar falando aí que é um Cristo, um mini Cristo, de ficar falando aí que é um profeta, não sei o que lá mais, e que, nossa, que eu sou o cara, eu sou a quarta trindade, misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Gente, você sabia que esse sentimento que algumas pessoas, essas pessoas que a Bíblia tá falando, começam a ter, são sentimentos do próprio demônio? O demônio teve esse sentimento. Ele queria ser maior lá no céu, ele queria ter maior destaque, ele queria ser maior do que o sol, maior do que as estrelas. Gente, ele queria ser mais. Ele queria ser igual ao Altíssimo, gente querendo ser Deus, gente querendo ser igual a Deus, gente querendo patamar de Deus. Gente, aonde que nós, seres humanos caídos, pó da terra, Jesus teve que morrer na cruz para nos salvar, derramar teu sangue inocente aqui para nos salvar, perdoar nossos pecados, nossa chaga, tudo que é tipo de coisa ruim que a gente tinha, para nos fazer libertar disso. É um processo, é um período de tempo. E tem gente achando que só porque não casou, porque não tem relação sexual, se torna maior na face da terra. E tem uns que tá fazendo o casamento banalidade. Ah, não, aqui, ó, Deus tá no meio desse negócio aqui. Deus tá no meio desse... Gente, em nome de onde que Deus tá no meio disso? Ontem mesmo, o cara até entrou aqui, né, na minha live, e mandou eu ler Romanos. Eu até esqueci aonde que é, mas lá fala sobre isso, né? Que por o povo abandonar Deus, por o povo rejeitar Deus, Deus entregou eles às suas paixões, às suas carnalidades, às suas concupiscências da carne. Aí os desejos deles iam dominar eles, os desejos delas iam dominar elas, que é o que acontece hoje, né? Mulher com mulher, homem com homem. Por quê? Por causa disso, eles não querem saber de vontade de Deus. Eles não querem saber de cumprir vontade de Deus. Vontade de Deus para eles passa bem longe da sua consciência, da sua mente. Aí continuando, ó. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Gente, eu falo a verdade com você.
Hoje, o índice de gente que está enganado, com espíritos enganadores, com doutrinas demoníacas, um povo que tem aparência de crente, mas não é nada, homem vestindo saia, nessa questão não só de saia de mulher, mas se portando como mulher e falando que Deus está no meio. Como que Deus faz um homem e a pessoa rejeita aquela naturalidade que Deus deu ele ou ela e fala, não, eu sou outra coisa. Um exemplo, um homem fala, não, eu sou mulher. Não, uma mulher não, fala, eu sou homem. Gente, você vai ver também vários testemunhos de gente que se converteu, né? Você vai ver aí, ex-trans, ex-não sei o que lá, ex-gay. Eu tenho casais aí, né? Que o homem era gay, a mulher era trans e hoje são casados para a honra e glória de Deus. E conta seu testemunho interno no YouTube, né? Eu não vou falar o nome deles aqui porque eu não gosto de denegrir ninguém, entendeu? Porque eu nem falei com eles, né? Quem sabe se um dia eu conversar com eles, aí eu falo o nome deles, né? Até bom que eu divulgo as redes sociais deles. Mas você vai ver o poder de Deus também agindo. Mas você vai ver também muita gente rejeitando o poder de Deus. Muita gente falando, não tem como Deus ter feito eu deste jeito aqui. Deus me fez errado. Deus me fez um corpo de mulher, mas eu sinto que eu sou homem. Deus me fez um corpo de um homem, mas eu sinto que sou mulher. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Então vamos lá, ó. Vamos meditar em outra parte aqui pra você ver, ó. Agora nós vamos lá pro 1 Pedro, viu? Não, é 1 Pedro? 1 Pedro ou 2 Pedro? 2 Pedro, gente. Capítulo 2, que vai dizer assim, ó. O título também é Os Falsos Mestres, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Quem aqui, gente, já viu aquele caso lá que passou no jornal, foi notícia em todo lugar? Aquele homem lá, o tal do João de Deus. O homem fazendo coisa totalmente inversa, pegando as mulheres lá, tendo relações com elas, né? Dentro do seu escritório e falando que aquilo era de Deus. Gente! E eu fico assim de cara, como é que algumas mulheres caiu nisso? Como é que algumas mulheres acreditam nisso? Algumas foi lá, né, denunciou ele e tanto que ele tá preso, né? Não sei se ele tá preso, enfim. Mas eu creio que tá, né, gente? Em nome de Jesus. Mas você vai ver aí, gente, o tanto de coisa absurda com o nome de Deus. Ah, Ana, mas isso é bíblico, verdadeiramente tá acontecendo mesmo, vai acontecer mesmo. Mas cadê o povo que prega sobre esse assunto? Cadê o povo para falar desse tema? Cadê o povo que fala assim, não, eu vou falar sobre os falsos pastores, eu vou falar sobre os falsos mestres, eu vou falar sobre os falsos profetas, eu vou falar sobre esse povo que fala que é de Deus e não é? Cadê esse povo também? Que não se levanta para pregar isso mais? Cadê eles? Aí continua aqui, ó. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu anotei algumas coisas aqui, gente. E para ler para vocês, né? É bom trazer referências, né? O que é a blasfêmia, né? O que é blasfemar, viu, gente? Ó, blasfemar significa proferir injúrias, difamar ou até mesmo amaldiçoar, falar com desrespeito, né, com desdenho de Deus, sobre Deus e as coisas sagradas.
As coisas que Deus faz, esse povo desdenha. Fala como se nada fosse nada. Isso é blasfemar. É isso que é um povo que comete blasfêmia. E é um dos pecados que eu te falo, né? Que a Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui, tá bom? E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Tá vendo? A palavra vai virar negócio, né? Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Tipo, não tarda. A perdição dessa pessoa não tarda, não. Ela vai acontecer se ela não se arrepender, A blasfêmia contra o Espírito Santo é considerado, ou considerada, né? O pecado imperdoável, pois representa uma rejeição deliberada. Nós estamos rejeitando o perdão de Deus. Nós estamos dizendo assim: pra mim tanto faz, sabe? Perdão de Deus. Eu não preciso de perdão de Deus, não. Quem aqui já ouviu isso? Alguém falando isso? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi de muitas pessoas falando isso. Não só de descrente, né? Mas de gente que era crente e hoje é o cara que comete a heresia, né? Virou um herege, como diz o pastor Eliseu Rodrigues. Ai, gente, hoje é tanto trem. Hoje é tanto trem que só Deus, Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, olha pra você ver como é que isso aqui é sério. Deus leva muito a sério quem rejeita o perdão dele, viu? E eu vou ler pra vocês. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O dia do juízo final eles será lançado no lago de fogo e enxofre, né? Com todos que não creram também. Deus leva muito a sério quem rejeita perdão dele. Deus leva muito a sério quem rejeita o perdão dele. Continuando, E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Nem aquele povo lá da época de Noé. Perdoou aquele povo, não. Matou todos. Vou falar bem rasgado, matou todo mundo. Só a família de Noé ficou, porque ele rejeitou o perdão de Deus. Quando você rejeita a palavra, você está rejeitando o perdão de Deus. Quando você rejeita Jesus, você está rejeitando o perdão de Deus. Quando você não está nem aí com Bíblia, nem aí com Deus, nem aí com Jesus, nem aí com nada de vida santa, que é separado para Deus, você está rejeitando o perdão de Deus. Aí ele fala, né? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro. Gente, isso aqui é forte demais. O cara era o quê? Pregoeiro, aquele que prega a palavra. Você é bobo, gente. Pregoeiro da justiça. Tem gente achando que Noé não pregou para aquele povo, né? Noé pregou sim, que Deus ia acabar com a terra com água. E eles não quis nem saber, viu? Ele fazendo aquela arca, tipo assim, o que esse homem tá arrumando? Esse homem africano é doido. Com certeza falou isso também. O que esse homem tá arrumando, gente? É igual tem gente que entra na minha live e fica assim, o que essa menina tá arrumando? Essa menina tá ficando doida. Tá perturbada, tadinha. Igual tem gente, a gente vê algumas frases aí, né, falando assim, nossa, quando a pessoa lê Bíblia demais, ela fica perturbada. Quando a pessoa fica buscando muito a Deus, ela fica perturbada. Gente, eu nunca vi isso na face da terra. Eu nunca vi um homem buscar a Deus e ficar perturbado. Se tem gente perturbada, meu filho, há espíritos de demônios nele, há espíritos enganadores nele, há apostasia, há coisa ruim. Tá bom? Eu nunca vi ninguém que busca a Deus ficar perturbado. Deus não é Deus de perturbação, Deus não é Deus de confusão.
Deus é Deus, meu filho, de claridade, de clareza, de verdade, de consciência limpa. Deus não tem consciência pesada. Se a consciência pesada em algumas pessoas e fica meio que perturbada ou perturbada, isso são coisas da carne, da vida dele, do dia a dia dele ou dela. Mas isso não tem Deus no meio, ok? Bíblia não atrapalha ninguém. Bíblia não prejudica ninguém. Bíblia te liberta. Palavra de Deus te alcança com misericórdia e te liberta. Liberta você da mentira, do achismo, do que você mais vê aí o mundo pregar, do que você mais vê aí as pessoas famosas, né, pregar, os programas de TV, os programas nas redes sociais como podcast, pessoas que se levantam para falar mal de Deus, falar contra Deus. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E eu já expliquei isso aqui, né? Tem gente que não entende isso aqui. O que é ímpio? Ímpio é aquele que rejeita a palavra. Toda pessoa, gente, que não confessou Jesus como único e suficiente Salvador, que não tem Deus como prioridade, que não tem a palavra de Deus como referência de manual de vida, essa pessoa para Deus é ímpia. Esta pessoa, biblicamente falando, chamado ímpio, é chamado de ímpio. É bíblico. Ah, Ana, mas vocês erram, vocês fazem muita coisa errada também. E por que vocês ficam dando um de justo ou de justa? Porque nós não é justo por nossas obras, filho. Nós não é justo por nossas obras, filha. Nós é justo por causa de Cristo Jesus. Por causa do seu testemunho derramado naquela cruz. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que pagou a conta que nós não conseguiria pagar. É tipo um número infinito. Eu nem sei se existe isso, mas se fosse para dimensionar, né, um valor, não seria milhões, não, porque milhões muita gente tem. Mas seria um número infinito, que é onde ninguém vai ter. Jesus pagou esse preço, porque Ele tinha esse poder nas mãos, Ele tinha como pagar. O Pai deu Ele essa autoridade, né? A autoridade estava sobre Ele, estava nas mãos dele. Então Ele pagou essa conta. Então a minha dívida está paga. Por isso eu sou chamada biblicamente de justa, porque eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus é a totalmente absoluta em tudo na minha vida. Isso me torna justa. Não porque eu faço obras boas. Não porque eu sou a bambambam. Não porque eu sou a mulher maravilha lá, como diz aquele filme lá. Não, filho, não é isso não. Está repreendido em nome de Jesus. Mas é por causa da fé. Então vamos lá, ó. Em Jesus, né? Versículo 6, ó. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. Ai, gente, isso aqui é forte demais. Ah, Deus, eu não tinha feito plano de ler isso aqui, mas eu estou lendo, gente, com vocês. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Lá no livro, né, do Antigo Testamento, você vai ver essa história de Sodoma e Gomorra. E você vai ver lá Deus mandando bola de fogo, né, para matar aquele povo todo. Por que, Ana? Que isso? Deus é mau. Não. É porque o povo estava vivendo mal diante dele, estava vivendo impiamente. Eu vou ler de novo para vocês, ó. Condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra é como exemplo para nós nos dias de hoje. Só que ninguém tá nem aí com nada, não. Eles acham que viver na graça é viver de graça. A graça de Deus tem uma diferença muito grande de graça, de gracinha, de gracejo, de viver de gracinha, né? De gracejo. A graça de Deus é algo sério, filho. A graça de Deus é algo sério, filha. A graça de Deus é algo que foi
dado por ele, por meio da sua misericórdia, por meio do seu amor, por meio de ter dado o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para salvar pecadores, para que pecadores viessem ao arrependimento, para perdoar pecados, iniquidades, para perdoar a nós. Só que tem gente que rejeita o perdão de Deus. Tem gente que não tá nem aí com o perdão de Deus, fala: Deus de verdade existe, perdoa. Será isso mesmo que esse povo fala? Será que esse crente não tá ficando doidão? Será que essa menina não tá perturbada, não? Ai, gente, eu já escutei tanta coisa na minha vida. E eu não ria assim de deboche, gente. Eu ria assim porque é meu jeito mesmo, sabe? Eu tenho um jeito assim de rir de quase tudo na minha vida, até quando eu tô nervosa. Mas eu te digo uma coisa, eu tenho um coração que tem compaixão desse povo, sabe? Eu oro para que Deus converta o coração dele. Eu oro para que Deus converta o coração dela. Eu oro que Deus tenha misericórdia dele e dela, como ele teve de mim. Porque também era para mim estar perdida, né? E graças a Deus eu não estou mais. Porque é muito conhecimento para ficar perdida, gente. Tem gente falando: não, eu me perdi conhecendo Bíblia. Gente, aonde isso? Essa Bíblia que essa pessoa conheceu não é a Bíblia sagrada. Não é a Bíblia que Deus está falando, não. Pode ser qualquer outro tipo de Deus com D minúsculo, mas nunca, jamais o Deus com D maiúsculo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que está voltando, jamais. Não. Essa pessoa leu tudo, menos Bíblia. Então vamos lá, ó. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Se vocês também forem estudar a história de Ló, né? Quem era Ló, Ana? Era sobrinho, né? De Abraão. E ele estava cansado de viver no meio daquele povo de Sodoma e Gomorra. Ele era aquele cara que sentava lá, né? Em frente à sua casa e ficava quieto. Tipo: o que esse povo tá arrumando? O que esse povo tá fazendo, meu Deus? Tanto que quando, gente, os anjos de Deus, né? Deus manda os anjos ir lá visitar Ló, para conversar com Ló e a sua família. A Bíblia fala claramente que o povo estava tão perturbado da vida, estava tão doido mesmo, que queria até mesmo abusar dos anjos, querendo pegar os anjos para si. Dá eles para nós. Aí o Ló tá assim: você está ficando doido? Esses aqui são homens de Deus. Isso aqui é gente santa, é gente sagrada, é coisa que vocês não entendem, não. Vocês é carnal, precisam entender isso aqui. E a Bíblia fala, né, que o Ló estava tão desesperado, fala assim: leva minhas filhas são virgens mesmo, são puras, né? Pode ficar com elas. Aí, de tão assim, desesperado, perdido, que ele não sabia o que fazer, naquele momento lá, ele pediu até para dar as filhas dele. Aí os anjos falaram assim: não vai precisar disso. Quem tá contigo, meu filho, quem tá contigo é um ser que protege você onde você estiver. Os anjos de Deus protegeram Ló e a sua família, tanto que fala que eles tentando derrubar a porta, tentando entrar lá dentro, querendo fazer coisa com os próprios anjos, né? E aí a Bíblia fala que a hora que eles vê os olhos dos anjos, né? Dos varões de Deus, lá fala varões, mas são anjos, tá bom? Aí a Bíblia fala que eles ficam cegos, aí eles ficam caçando, porque fica tudo escuro, né? Fica caçando onde eles estão. E aí Ló fecha a porta rápido, mas os anjos... E aí os anjos conversam com ele e falam assim: amanhã vocês vão subir pelas colinas e não vão olhar para trás. Essa era a ordem que Deus tinha mandado por meio dos anjos para Ló e a sua família. Vai, sobe pelas colinas. Colinas são morros, tá? Montanhas, lugar alto. E aí eles estão indo no outro dia, subindo. E aí a mulher
né, de Ló, a Bíblia fala que ela não conseguiu não deixar de olhar para trás, ela olhou para trás. E assim, quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal, né? Aí Ló continua, mas as duas filhas obedeceu o que Deus mandou, né? Mas a mulher não. A mulher era apegada àquele lugar, era apegada à sua casa, né? Aos seus bens, às suas coisas. Só que a Bíblia fala que tudo aquilo ali se perdeu, tudo ali foi fulminado a fogo, né? A Bíblia fala que descia fogo do céu, bolas de fogo do céu. Foi algo assim que acabou com tudo. Então, gente, aqui é um alerta para essas pessoas que se levanta contra Deus, pregando o que Deus não manda, pregando o que Deus não fala, indo contra Deus, rejeitando a Deus, alertando o povo que será daquele jeito, porque a Bíblia fala que agora a terra não acabaria mais com água, né? Mas a terra acabaria com fogo. Versículo 6. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-os por exemplos para os que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Por este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Tá vendo? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Eu vou ler isso aqui de novo, que tem gente que não entendeu. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, os que têm piedade, os que têm misericórdia dos outros, e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Sabe esse povo injusto aí? Sabe esse povo que comete injustiça, que vai contra o Deus que é justo? O dia deles estão sendo reservado. Já foi reservado, já está reservado. Para o dia de juízo, para serem castigados. Aí, gente, meu Deus, aqui é forte, aqui esse versículo 10 aqui agora é forte. Mas, principalmente, aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Ai, gente, tem gente que fala assim, não precisa congregar, não. Não precisa esse negócio de igreja, negócio de culto, isso é bobajada. Tempo de Jesus, ninguém fazia isso. Você tá no tempo de Jesus? Você andou com Jesus? E o próprio Jesus falava que tinha certas coisas que tinham que ser no templo. Aí, gente, continuando. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Eu tenho cuidado demais de falar de pastores, viu, gente? Quando eu falo pastores aqui, eu não estou incluindo todos. Porque tem os verdadeiros pastores que Deus levanta e tem os falsos pastores. Quando eu falo desses, que são os falsos pastores que a Bíblia diz. Mas hoje em dia o povo levanta e fala de todos os pastores. Hoje o povo levanta e fala de todas as pessoas que estão servindo a Deus. Inclui tudo na mesma caixa, né? Inclui tudo no mesmo pacote, a farinha do mesmo saco. Todo crente não presta, todo pastor não presta, todo homem de Deus e mulher de Deus não presta. Não. E Jesus foi o quê? Hein, Denis Silva? Jesus foi o quê? Ai, Deus, tem misericórdia de nós. Aí, versículo 11.
Versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Olha para você ver. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Os anjos, gente, têm autoridade na Bíblia. Os anjos têm autoridade na Bíblia e eles não fazem isso. Eles são maiores, né? Eles têm poder e eles não fazem isso. Aí os seres humanos da face da terra quer viver como tais, quer viver em dissolução, quer viver em brigas, contendas, debates, podcast. Nada contra alguns podcasts, mas hoje está muito banalizado. E a Bíblia fala, né? Tudo que o homem falar nessa terra será medido. A gente tem que resguardar o que a gente fala, que vai ser medido isso aqui, o que a gente anda falando. Aí alguns se levantam para falar coisas que não convém. Graças a Deus eu tenho me levantado para pregar o Evangelho, a Bíblia, né? As palavras de Jesus, as palavras de Deus, que o próprio Deus deixou para pregar. Então vamos lá, gente. Quando a pessoa se ofende, muitas das vezes assim no comentário, gente, é aquela pessoa desigrejada. Aquela pessoa que não tem pastor, aquela pessoa que não está numa igreja, que não tem obediência a líder, não tem ajuda de ninguém, anda por que acha, porque pensa, é assim, esse povo é desse jeito. Enquanto os anjos, só Deus para ter misericórdia, né? Para ajudar as pessoas a se arrepender disso e voltar para Ele enquanto ainda é tempo. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, eles são maiores em quê? Em força e poder. Não pronuncia contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, pereceram na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Tipo, não tá nem com nada, né? Deus para eles não são nada. Deus para eles é como se não fosse nada. E a palavra do Senhor também. Porque quando a gente rejeita a Deus, a gente automaticamente rejeita a palavra dele, né? Então vamos lá, ó. Vamos voltar, ó. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Deus chama esse povo de filhos da maldição. Os quais, deixando o caminho direito, errando, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão foi chamado para ser um profeta verdadeiro, mas ele escolheu ser um falso profeta, né? Escolheu o caminho errado, escolheu as coisas que não era de Deus. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Olha aí, ó. Falei com vocês, né? Que Deus usou uma mula para falar com Balaão. E tem gente que não consegue ouvir gente que fala que é comedor de feijão igual ele, que não sabe nada. Mas Deus usou um animal para falar com Balaão. Não vai usar a mim? Ser humano comedora de feijão, como o povo fala, para falar contigo? O que usa? O Daniel falando que é forte. Daniel é bênção, né, gente? Então vamos lá, ó. Mas teve a repreensão na sua transgressão, o mudo jumento, para os quais, falando com voz humana,
impediu a loucura do profeta. Quase que mata ele, né? Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisa muito arrogante de vaidade, engoda com as concupiscências da carne, e com a dissolução aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Forte, né, gente? Eu sei. A palavra de Deus é forte. A Bíblia fala que é melhor uma pessoa não conhecer a palavra do que conhecendo a palavra, conhecendo a Jesus, conhecendo as coisas de Deus, rejeitar isso. Porque o estado daquela pessoa, né, daquele homem, seja ele homem ou mulher, quando a Bíblia fala homem, está referindo o ser humano. Isso é independente, tá bom? A Bíblia fala que o estado daquele homem, ou até mesmo o estado daquela mulher, se torna pior do que antes. E aí continua falando, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Gente, pensa no medo que eu tenho de parar de pregar o evangelho. Pensa no medo que eu tenho de sair da presença de Deus. É algo que eu oro todos os dias. Deus, tem misericórdia da minha vida. Se um dia eu sair, Deus, me ajuda a voltar de novo. Porque a Bíblia fala, gente, que aquele que está forte, aquele que está firme, tem que ter cuidado para que não caia. Então, quem sou eu para não achar que a gente pode ter algum tipo de coisa dessa? Mas eu sempre peço, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, não deixe. Porque a Bíblia fala, gente, que o estado que a gente tinha de ruim se torna pior ainda. Aí continuando, ó. Aí eu quero que vocês atentem a esse 21 e 22 aqui, em nome de Jesus. Eu já li o 21, né? Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Que aí se torna um povo hipócrita, se torna um povo herege, né? E se torna um povo que está cometendo o pecado da apostatar da fé. É um cara que está sendo apóstata, uma mulher apóstata, que comete o pecado da apostasia da fé. Viu que eu falei com vocês que eu ia explicar vocês também com referências bíblicas? Porque eu não gosto de ficar falando nada aqui que tem gente que fica, da onde tá isso? Aonde que tá o livro? Aonde? Só pra atrapalhar. Não é pra aprender, não é pra poder querer nada saber de Deus, não. Porque melhores lhe foram não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviar do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Olha o que a palavra está falando, comparando alguém como um cão. Aí tem gente que fica assim, para de ficar me chamando de filho do cão. Oi, gente, desculpa aqui, mas a Bíblia fala que Oi, como é que a gente não vai falar também? É filho do cão, ai. Aí a Bíblia fala claramente, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Eu tinha um amigo, né, que falava assim comigo, assim, quando ele via uma situação estranha, né? Ele falava assim, essa pessoa tem espírito de porco. E eu não entendia aquilo. Mas hoje eu entendo o que a Bíblia tá falando aqui também.
O cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada ao espajadouro de lama. Tipo, volta a se lamear, né? Ali na onde eles estão convivendo, vivendo. Quem aqui já teve porco? Nós é do interior, né? E a minha mãe, quando ela vive, ela criou muito porcos, né? E tem gente que faz ele com estrutura de tábua. Hoje tá muito avançado, né, gente? Hoje eles fazem com estrutura de cimento também, lava, né? Ali tira o cocô deles e tal, deixa eles limpinho. Mas porco, eles gostam de sujar. Coloca um porco no lama pra você ver. Gente, aquilo é como se fosse a piscina pra eles. Tem gente que não gosta de água, de tomar banho, de piscina, de ir no mar. É como se fosse algo bom pra eles, lama. Porcos gostam disso, né? O animal porco gosta de ficar ali, comer lama. Eles gostam de comer lama. Eles gostam de pegar a comida que joga ali bonitinha pra eles e misturar na lama e comer. Às vezes você joga lá, põe na vasilha pra eles, né? A lavagem. Mas eles gostam de derramar o tambor, né? A lavagem na própria lama para eles ficar fuçando. Isso é coisa de porco. Isso o porco gosta. Então a Bíblia compara alguém que rejeita ele como alguém que conheceu a verdade e que rejeita a verdade hoje, como uma porca que soube a verdade, mas que hoje ama a mentira, fica lá fuçando a mentira, pregando contra a verdade, né? Ama gente se opor à verdade. Eles amam isso, eles amam ficar entrando em canais de gente que prega a verdade, vir aqui falar coisas que não são da Bíblia, se opor. Isso são deles. Isso está habitando neles os espíritos enganadores, os espíritos de demônios. Infelizmente, é isso que está acontecendo com esse povo. Então vamos lá, gente, para mais um texto, para nós estar finalizando a live em nome de Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 15, que fala sobre os falsos profetas, né? Falando sobre os falsos mestres, os falsos doutores, né? E agora os falsos profetas. Então vamos lá, vamos ler também. Os falsos profetas. Acautelai vós, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ah, gente, isso aqui é para você ouvir e atentar os seus ouvidos, em nome de Jesus. Eu vou ler de novo, tem gente que não entendeu, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Eu até anotei algumas coisas aqui, gente, porque eu não gosto de nada sem referência. Na verdade, eu acho que eu esqueci de marcar, né? Mas eu sei o que é a palavra cautelai-vos, ou melhor dizendo, cautela, né? O que é cautela? É ter cuidado, é vigiar, é tomar cuidado, é prestar atenção. É isso. Acautelai-vos, tipo, toma cuidado, preste atenção, vigia. Porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tem gente que parece de verdade crente. Tem uns que nem é profano, né? Não fica parecendo uma pessoa do mundo. Mas tem gente que parece aparentemente crente por fora, né? Mas dentro dela, o interior são de lobos devoradores. Continuando, ó. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Eu marquei isso aqui, né? Agora isso aqui eu marquei, viu, gente? Que tem gente que não entende o que é abrolho, né? O que é abrolhos na Bíblia? Se refere a plantas espinhosas ou cardos que surgem como consequência do pecado de Adão.
por causa que Adão e Eva pecaram, né? Produziria isso na terra. E nós estamos vivendo nessa terra caída, né? Continuando, ó. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Até aqui. Daqui a pouco nós vamos meditar lá no final, lá que eu falei com vocês que eu ia falar um pouco. O que acontece com esse povo quando vê Jesus, né? Vê a cara do Senhor face a face. Mas vamos explicar isso aqui. O que é pecado? Eu já explico aqui direto, né? Mas eu trouxe uma referência mais profunda, que tem gente que precisa de referência profunda, né? Então vamos lá para a referência profunda. Pecado é o erro, ou melhor dizendo, errar o alvo. Eu vou repetir de novo. Pecado é o erro, ou melhor dizendo, errar o alvo. Um ato ou ação, né, melhor dizendo, isolado de desvio da vontade de Deus. Quando você erra, você não faz a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do pecado que habita em ti também. Enquanto iniquidade, eu sempre falo aqui também sobre iniquidade, né? É o estado de desrespeito contínuo, não para, tipo, não cessa, né? É deliberado, fica só fazendo, cometendo isso. A lei de Deus, marcado pela ausência de arrependimento. A pessoa não se arrepende. A pessoa não acha nem que aquilo é erro, que aquilo é algo que tá desagradando ao Senhor. Eles não estão nem aí. Tá entendendo, gente? Pecado é errar o erro, ou melhor dizendo, errar o alvo. Iniquidade é o estado de desrespeito contínuo e deliberado à lei de Deus, quanto à palavra de Deus. Lei é palavra, tá bom? Marcado pela ausência de arrependimento, e a pessoa não se arrepende disso. Ela se levanta contra Deus, ela se levanta contra o Senhor, ela se levanta para falar mal de Deus, ela se levanta para falar mal das escrituras do Senhor, e ela não se arrepende disso. A mente dele, a mente dela está cauterizada no erro, no pecado da iniquidade. Você sabia que quando Deus se refere ao pecado do inimigo, que era o anjo de luz, né? O anjo que morava lá com ele, mais chamado da alva, estrela da manhã, enfim, muitos nomes que ele tinha, né? O pecado que ele cometeu não foi só um pecado, foi iniquidade, porque ele não se arrependeu, ele não teve arrependimento. A Bíblia fala que ele leva consigo uma terça parte dos anjos, ele manipula ainda os outros anjos, ele ainda chama para ele, para rebelar junto com ele contra Deus, né? Ficar ali no grupo com ele, para ir contra o Senhor, ir contra o Criador que é Deus. Uma terça parte, de não tem noção de quantos anjos são de Deus, quantos anjos era de Deus, se são milhões, né? Aí 1000 a gente sabe que é mais de 1000, né? Porque a Bíblia fala, né, que só desse terço que caiu aí habitava dentro de um homem 2000 legiões, né? Então mais de 1000 tinha. Mas a gente não sabe se era milhões ou bilhões, a gente não sabe quantos números, né, que era. E aí, gente, a Bíblia fala que o inimigo, por pecar, né, e cometer esse ato de iniquidade, esse pecado que não arrepende, ele leva consigo uma terça parte dos anjos de Deus, que hoje são chamados de anjos caídos, mas chamados também como o quê? Demônios, né?
Então, são várias referências bíblicas falando disso. O que a iniquidade pode fazer com o homem? O que a iniquidade pode fazer com a mulher? Porque fez isso com um anjo de Deus, um anjo, uma criatura, um ser que a gente não tem nem dimensão, né? Como que era. Assim, a gente tem dimensão, biblicamente falando, né? Que eles têm força, eles têm poder. Mas a gente não sabe como é que era a cara deles, o jeito deles, a estrutura deles. Tem umas demonstrações no livro de Apocalipse sobre, né? Mas é algo aí que você tem que imaginar demais. Você tem que ter uma mente bem imaginatória, né? Para poder discernir como é que era. Mas, enfim, pra que também gastar tempo imaginando como é que é anjo, né? Melhor imaginar a Deus e melhor imaginar enfim, gente, é só um questionamento. Então vamos lá, ó. Pecado é o erro, né? Errar o alvo. Iniquidade é um ato de desrespeito a Deus e às coisas de Deus. E não se arrepende disso. Todo dia fala contra Deus. Todo dia fala contra as coisas de Deus. Todo dia a pessoa tem esse coração e contra Deus. E essa pessoa está cometendo o pecado da iniquidade. E sabe o que vai acontecer com esse povo? Se não arrepender até lá, naquele grande dia, no dia do juízo, olha o que vai acontecer. Vamos ler também, ó. Mateus capítulo 7, versículo 21. Quem entra no reino dos céus? A Honória, né? Tá aí conosco também. Paz do Senhor, viu, irmã? Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí eu vou repetir isso aqui de novo. Tem gente que não entendeu, não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Estas são as palavras de Jesus, o Filho de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então só entrará no reino dos céus quem faz a vontade de Deus. Aí tem gente que tem a audácia, a coragem, a prepotência, sei lá, que passa na cabeça dessa pessoa. Igual meu amigo, tem hora que nós conversamos, deve estar passando qualquer coisa. Não sei não. Qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Aí, gente, tem gente que tem a prepotência, a audácia, a ignorância de se levantar e falar que não é a vontade de Deus, que é absoluta na terra ou na vida de alguém. Gente, eu te afirmo, falo e afirmo biblicamente, a vida do homem, a vida da mulher na face da terra precisa fazer a vontade de Deus. Esta é a vontade absoluta. A vontade de Deus é absoluta. E não a minha, e não a tua. Ana, como é que eu entendo que a minha vontade está consentindo com a vontade de Deus, está junto, né, compactuada, ligada com a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, lendo a palavra. Tem gente, olha, não é pra se ofender com isso aqui, é só pra vocês abrir a mente, tá bom? Nada contra quem faz isso, precisa continuar fazendo. Tem gente que acha que é só orar. Tem gente que acha que é só falar em línguas, que é falar em mistérios, né? Tem gente que acha que é jejuar demais. Tem gente que acha que é fazer boas obras, e ali comprar uma cesta básica e dar pra alguém, enfim. Tem gente que acha que é fazer as coisas de Deus, né? Fazer na casa de Deus, na igreja, tipo, abrir a portão da igreja, lavar a igreja. Vai mais além disso. Isso, tudo que você faz é bom, é necessário, é o certo, é o correto, tem que continuar fazendo, mas a absoluta vontade de Deus não é só essa.
é que você examine as escrituras dele e pratique. O que a Bíblia diz lá no livro de Oséias, capítulo 4? O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é o povo da parte A, da parte B, não, gente. É o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O povo hoje não lê Bíblia. O povo tem preguiça de ler Bíblia. O povo tem receio de ler Bíblia. Tem gente que tem até medo de ler Bíblia no livro do Apocalipse. Eu já escutei isso, tá? Isso não é coisa da minha cabeça, não. Eu já escutei alguém falando, não, eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse, porque eu acho que é um livro muito espiritual, é um livro muito assim, é um livro muito assado, muito sagrado. E fala comigo qual parte na Bíblia que não é espiritual, filho. Fala comigo qual parte na Bíblia que não é algo para despertamento, algo para avivamento. A Bíblia fala claramente que a palavra de Deus é como se fosse a espada de dois gumes que entra dentro da divisão da nossa alma, das juntas, da alma, do espírito, da junta das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Fala comigo qual palavra de Deus que não tem esse poder. Fala comigo. Ah, Ana, mas todo mundo fala que o livro de Apocalipse é complicado de ler, é muito difícil de entender. Eu te digo, se você tem o Espírito Santo, não é difícil. Claro que algumas coisas você vai ter que escavar, né? Porque nada é dado de graça. Nada é sintoma de mão beijada. Você já viu? Nós, seres humanos aqui da face da Terra, que já estudou, nós começamos a estudar com quantos anos? 6 anos, né? Hoje é mais pequenininho, hoje tem creche, hoje tem tudo que é tipo de trem. Mas uns começam 6 anos. E a gente vai até quantos anos estudando? 17, 18. Quase uma vida inteira estudando. Para depois que estudou, formou lá, né? No ensino fundamental, no ensino médio, você ainda tem que estudar mais para você se formar em alguma coisa. Seja qualquer outro tipo de profissão, são 4 anos de faculdade a 5. Tem faculdades aí que gasta 6, uma vida inteira, principalmente médico, né? Gente, tudo na vida exige esforço. E não é diferente com o reino dos céus. A Bíblia fala, né, que o reino dos céus é tomado à força. Ali, gente, é para vocês entender que precisa esforçar para entrar lá. Não é de mão beijada, não. Ai, eu creio em Jesus, aceitei Jesus, tá de bom tamanho, glória a Deus e aleluia. Não é assim não, filho. Você precisa praticar o ID. Você precisa praticar a oração. Você precisa praticar o jejum. Você precisa praticar principalmente a leitura da palavra. Porque tem gente rejeitando a verdade, mas esta verdade é a que liberta. Não é a verdade que o mundo prega, não é a verdade que a matemática, o inglês, o português, a ciência, a geografia, a bibliologia, gente, tantas coisas, né? Esses negócios é bom, estude também. Mas isso aí não te acrescenta muitas coisas pro reino dos céus. Para ir morar com Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Para morar com Deus, para não ser enganado, principalmente desse assunto que nós falou, que é os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, os homens que iam se levantar, as mulheres também, tá bom? Que iam se levantar pregando coisa que não é bíblico, pregando coisa que não é de Deus, pregando sobre Deus, mas não é Deus. Seria muitas. Então você precisa, filho de Deus e filha de Deus que está aqui, se atentar a isso. Ana, eu não tenho o hábito de ler Bíblia, me desculpe. Eu sou serva, eu sou servo, eu louvo, eu faço a obra, eu devolvo meu dízimo, eu faço campanhas, eu vou lá até no meio das ruas distribuir marmitex, né? Comida para o povo. Glória a Deus por isso, continua. Mas Ana, sabe? Eu não tenho o hábito de ler Bíblia. Ana, sinceramente com você, eu amo escutar a palavra, eu amo escutar a Bíblia. Eu acho que tem pessoas que é chamada para isso, mas eu não tenho o hábito de ler Bíblia. Filho,
chamada para pregar o evangelho é uma coisa, que a Bíblia fala que é os mestres, né? Mas é os verdadeiros, tá? Não é o falso, não. Só que hoje tem se levantado muito mais os falsos do que os próprios mestres que Deus levantou. Tem gente que tem preguiça de ensinar a Bíblia. Gente, eu já escutei isso dentro de igreja. Pessoas falando assim, não, eu vou mexer com igreja, mas não, sabe por causa de quê? Porque a gente ensina, e dá raiva mesmo, gente. Toda pessoa que é entendida um pouco mais da Bíblia, mais aprofundado, tem preguiça um pouco mesmo, de algumas preguiças que eu falo, não é preguiça de não querer fazer, não. Preguiça de quando você tá ensinando e a pessoa não tá dando crédito. Sabe, sem paciência, de pessoas assim que escuta e depois tá fazendo coisa errada, escuta o certo e faz a coisa errada. Isso nos dá preguiça mesmo, isso nos tira a paciência, né? Deixa a gente sem paciência mesmo. Só que o tanto de gente que você vai ver hoje largando o chamado dele, largando o chamado dela, falando assim, não, e eu mexer com isso? E eu pregar a palavra pros outros que não quer? E eu? Gente, eu tenho o maior prazer. Eu creio que Deus não vai tirar isso do meu coração, porque Ele já me deu. Em nome de Jesus, que Ele conserve até o dia que Ele voltar, ou até o dia da minha partida. Mas eu tenho o maior prazer de sentar e ensinar alguém a Bíblia. Só que eu preciso ver a pessoa, e eu tenho discernimento. Eu tenho discernimento desse espírito. Porque Deus me deu esse dom, o dom de discernir espíritos. Eu tenho o dom de olhar para alguém e ver se ela realmente quer ouvir da parte de Deus aquilo que Ele pode me usar para falar com ele ou ela. Mas eu tenho preguiça de gente, eu também tenho discernimento do espírito, de ver alguém quando você vai tentar falar com ele ou com ela e ela já rejeita de cara. Ela finge que não rejeita, ou ele finge que não rejeita, mas no fundo rejeitou. No fundo não quer saber. Eu falo a verdade com vocês. Eu tenho muita raiva de gente assim. A Bíblia fala, ireis e não pequeis. Uma coisa é sentir raiva. Você é ser humano, você sente raiva, tá bom? Mas uma outra coisa é pecar. E você começar a falar, vou dar na cara dele, vou bater nela. É isso aí, não. Eu tenho um sentimento de raiva, ok? Eu fico irada. Mas eu fico, Deus, tem misericórdia dele. Tem misericórdia dela, porque senão ela... Gente, quantos conselhos que eu já dei para certas pessoas e elas não ouviu. E lá na frente, tudo que eu falei, que Deus me usou para falar com ela, aconteceu do meu jeitinho. E a pessoa depois volta para mim e fala, Ana, você podia ter te escutado. Eu podia ter escutado Deus por meio da sua vida. Eu falava, ué, você não quis escutar Deus, né? Agora tá pagando o preço aí. Gente, em nome de Jesus, o tanto de vezes já que eu já ensinei, eu já sentei para ensinar meu irmão, eu já sentei para ensinar minha irmã. Eu vou falar com você uma coisa, pregar pra gente que é católico é difícil, porque eles têm uma fé totalmente diferente. É uma coisa assim que vai ter que romper, vai ter que renunciar. E para pregar para eles não era fácil, não. E eu ali, todo dia, eu falava, tal hora, nós vamos tirar 1 hora de leitura da palavra e vocês vão me ouvir. E quantas vezes eu ia tentar explicar e eles me interrompiam, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? E Deus me dava graça para responder, Deus me dava graça para ter paciência, para ouvir. Principalmente, toda pessoa que é chamada para ensinar, ela precisa ter estrutura para ouvir. Igual eu vejo aqui comentários algumas vezes que são ofensores. Você acha que eu vou ficar debatendo? Eu prefiro excluir, silenciar a pessoa, do que ficar debatendo. Porque antes eu debatia e eu não ganhava nada com isso, eu não ganhava nada. Porque tem gente que não quer. Mas tem gente que verdadeiramente quer a Deus. Verdadeiramente tem gente que gosta de ouvir a palavra de Deus e quer aprender. Tem gente que erra porque não tem conhecimento. E a Bíblia fala assim, que Deus não leva, né, em consideração o tempo da ignorância. Enquanto você não sabia, Deus não leva em conta. Mas quando você passa a conhecer, já tá correndo lá, ó. A conta já tá descendo, tá bom? Já tá sendo olhada.
Por quê? Porque Deus já está medindo já na balança dele tudo que você faz, que você conhece. Você sabia que a maior responsabilidade não está no descrente? A maior responsabilidade está no crente, no conhecedor da palavra, no conhecedor da verdade, na conhecedora da palavra, na conhecedora da verdade. Você sabia disso? Você sabia que quanto mais entendido, quanto mais entendida, mais de você ou de mim ou de qualquer pessoa que entende é cobrado? Por isso que a Bíblia fala: quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você conhece a verdade, mais é cobrado de você praticar ela. Então por isso que eu não vou ler Bíblia, porque senão eu vou conhecer a verdade e aí misericórdia, só que eu vou fundo, filho. Deus sabe, Deus conhece seu coração, Deus sonda seus pensamentos, intenções do coração, porque a palavra está sendo pregada. E eu te digo, se você está com esse pensamento, já está pecando. E Deus também fala lá, que aquele que teve a oportunidade e rejeitou, é como se estivesse negando o quê? Negando o perdão dele, né? Então conhecer Bíblia não é algo ruim, é algo para te ajudar. Conhecer a verdade não é algo para te tirar do foco, te deixar perturbado ou perturbada da cabeça, não. Conhecer a verdade é para te ajudar a não cair nos falsos ensinos, não cair na conversa do falso profeta, não cair na conversa da falsa profetisa, não cair no papo daquele que diz ser de Deus, mas na verdade não é de Deus. Daquele que diz que é cordeiro, ovelha, mas que na verdade é lobo. Valdomiro, muito obrigada por curtir a live, viu, irmão? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí, continuando, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Outra coisa aqui também, Senhor, né? Tem gente que fala assim: Deus é meu Senhor. Deus é Senhor da minha vida. Eu amo o Senhor, Deus da minha vida. Só que a palavra Senhor vem da palavra dono. Tem gente que todo dia tá com o Senhor na boca. Deus, Senhor, Senhor, Deus da minha vida, Senhor da minha vida. Só que não deixa Deus mandar nela. Não deixa Deus ser o Senhor dela. Presbítero Machel, né? Deus te abençoe, viu, irmão? Ele também prega a palavra, gente. Ora muito, né? Nas redes sociais dele. É uma bênção. Aí, gente, tem gente que fica assim: não, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Deus é minha vida. Deus é tudo pra mim. Só que aí não deixa Deus mandar nele. Não deixa Deus mandar nela. Como é que é isso, Ana? Como é que Deus me manda? Que muitas das vezes Deus fala com a pessoa: para de conversar fiado. E a pessoa não para de jeito nenhum. Não deixou Deus ser o Senhor dela. Não deixou Deus ser o dono dela. Aí o Senhor Jesus está falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Qual dia? O dia do juízo final, tá bom? Muitos me dirão naquele dia. Não todos, viu, gente? Está falando muitos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha como é que o negócio é sério. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, que quer dizer milagres? E então lhes direi abertamente. Olha o que Jesus vai falar para esse povo, bem abertamente, bem rasgado, como diz a pastora Camila Barros. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu falei aqui sobre iniquidade, né? Trouxe até um estudo mais profundo, né?
Não tão profundo, mas profundo também. Aí o povo de Deus, porque Jesus não vai falar para quem não é de Deus, que os que não é de Deus nem vai ter essa oportunidade, né? Vai ser logo lançado. Aí você acha que vai ser gente que não é de Deus que vai olhar para Jesus? É gente de Deus que diz é de Deus. Gente que serve a Ele, profetiza no nome dEle, cura no nome dEle, né? Expulsa demônio no nome dEle, faz milagres no nome dEle. É povo diz que diz de Deus. Tá entendendo, gente? O negócio é sério para nós. Nós temos que tomar muito cuidado pro nosso coração não passar aí para esse lado da iniquidade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí a Bíblia fala claramente que o Senhor Jesus vai falar para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, sai de perto de mim, afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço não. Jesus vai falar desse jeito com essas pessoas, gente. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não chegar naquele grande dia e o Senhor Jesus olhar para nós e falar isso. Porque tem gente achando que Jesus vai falar isso é para descrente, gente que não crê nele, que não tá com nada. Não. Vai falar isso é para gente crente, gente que diz que é de Deus, gente que tá andando com Deus, que diz que tá andando com Deus. É para eles que Deus vai falar isso. Então, hoje, você, homem de Deus que tá aqui, mulher de Deus tá aqui, em nome de Jesus, não tô falando algo pra te desdenhar, não. Algo pra achar que eu sou autoridade aqui maior do que você, não. É algo da Bíblia, é algo da palavra. E a palavra de Deus fala sobre a iniquidade. Iniquidade é o pecado não confessado e muito menos deixado. É o pecado que muitas das vezes comete e não se arrepende, não deixa de jeito nenhum. Não é livre, não é liberto. Ah, Ana, mas Deus me entende. Ah, Ana, Deus conhece o meu coração, sabe que eu peco, na mesma hora eu arrependo. Mas todo dia tá fazendo isso? Não tá arrependendo nada. É de boca para fora. O arrependimento seu é de boca para fora. E o livro de João fala: produzir em vós frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento significa mudar as ações, mudar as obras más para as obras boas. É mudar, é não fazer mais, é não cometer a obra mal mais, não cometer mais o pecado. É isso que é produzir frutos dignos de arrependimento. Ah, Ana, mas eu já pedi tanto para Deus me libertar disso. Nossa, Ana, eu já orei tanto, já chorei tanto para Deus me livrar disso, só que Deus não me livra. Nossa, aí tá sendo muito audacioso, muito prepotente, muito fora da casinha, como diz o ditado por aí. Tá ficando doido? Falar um trem desse. Tá fora de si. Por que, Ana? Porque como que você pode falar isso de Deus? A Bíblia chama ele de o libertador. A Bíblia chama aquele que tirou o povo dele do cativeiro. Deus é tão bom, gente, que Deus tirou aquele povo lá do Egito, que estava na terra do Egito, né? Que era conduzido pelo faraó. Tirou eles de lá e o povo era tão apegado ainda à cidade do Egito, aos costumes do povo do Egito, que ele estava com saudade, né, dos pepinos, da cebola, da comida lá. Nossa, Deus nos tirou do Egito para nós ficar passando fome nesse deserto. Tem gente que é assim. Nossa, eu aceitei Jesus, minha vida tá ruim demais. Nossa, quando eu não tinha Jesus, eu trabalhava, eu tinha dinheiro, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Agora que eu tô com Jesus, eu não tô com nada. Como é que a gente pode falar um trem... Como é que a gente pode falar um negócio desse, gente? Em nome de Jesus, se arrependa disso hoje. Pede Deus perdão disso hoje. Fala com Deus claramente. Confessa, filho. Confessa, filha, que passa isso na sua mente. Às vezes você não pode estar falando, mas você está pensando e Deus sonda teu pensamento.
Sonda teu coração, seus sentimentos, como é que tá e como é que não tá com Deus. Talvez seu sentimento é de revolta com Deus. Eu não acho que Deus me ama, não. O sentimento assim aflorado. Peça a Deus perdão hoje. Fala com Deus hoje, filho. Fala com Deus hoje, filho. Em nome de Jesus. Ana, você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe de nada do que está acontecendo comigo. Eu sofro tanto, principalmente de algumas pessoas, né? Que é uma das coisas mais hoje nessa geração. Sofrer da alma. Sofrer do coração, né? Nossa, eu não dou certo com ninguém. Nossa, eu já namorei com tantas pessoas, mas não deu casamento. Nossa, eu não sei o que acontece comigo, não. Gente, cuidado com isso. Pede a Deus perdão, pede a Deus ajuda a te libertar disso. Todo processo tem fim. Todo deserto tem fim. Sim, Daniel, verdade, viu? Esse louvor é lindo, né? Eu amo ouvir ele, amo. Como se o céu estivesse entrando na terra, descendo na terra, né? Deixa o céu descer. Ai, gente, em nome de Jesus Cristo. Eu queria muito que vocês entendessem isso aqui, que a Bíblia fala, que Deus deixou, né? Escrito no livro das Sagradas Escrituras. No livro da Bíblia Sagrada. Você já pensou assim, gente? Tipo assim, vocês têm que imaginar também. A Bíblia manda você pensar, né? Nas coisas do céu. Mas você já pensou também isso? Tipo assim, misericórdia. Se Jesus olhar pra mim e falar um trem desse. Eu não quero escutar aí, gente. Eu não quero escutar de jeito nenhum Jesus olhar pra mim e falar assim: afasta-te de mim, vós maldito, que eu não te conheço, não. Eu não quero escutar isso, gente. De verdade, eu não quero escutar isso. Você nunca parou pra pensar isso, não? Que esses pensamentos, esses sentimentos, essas coisas ruins que vocês têm pensado não vêm da parte de Deus? E que precisa ser confessado e deixado? Nunca mais pensar isso. Nunca mais passar esse tipo de pensamento. E se por acaso passar, porque a Bíblia fala que o inimigo lança setas, né? Você repreender na hora, tá repreendido em nome de Jesus esse pensamento. Quem aqui já não teve essa experiência? Às vezes você tá ali do nada e vem um pensamento ruim contra Deus. Os pensamentos que muitas vezes vêm para ir contra Deus. Você pode ver aí como que a sociedade, né? O mundo em geral, as redes de TV, as redes sociais, como os pensamentos que eles fazem, a gente, o gatilho que eles querem colocar na nossa mente de pecar contra Deus, né? De ir contra Deus. Que Deus não presta, que Deus não vale nada, que Deus é mau, né? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Na hora que vier esse tipo de pensamento, vocês repreender em nome de Jesus na hora. E não deixar isso concretizar, não deixar isso descer para o seu coração e você começar a cometer obras de iniquidade, né? Como muitos homens na Bíblia está escrito que cometeram e que sofreu muito por isso, passou por processos longos para poder receber libertação. Tem gente que já cometeu tanta coisa ruim, quer ser livre assim, ó. Só porque às vezes escuta alguns testemunhos, eu fui liberto de uma vez. Foi de um dia para o outro, meu filho. Deus não trabalha da maneira que trabalha com um e com o outro da mesma forma, não. Tem coisa que Deus faz na nossa vida que demora. Mas não significa que você não precisa ir buscando continuamente a libertação disso. Não aceitar isso de jeito nenhum na sua vida. Tem gente que já aceitou o mal. Tem gente que já aceitou ser viciado. Tem gente que faz a obra de Deus sendo viciado. Tem isso, Ana, até infelizmente. Tem gente fazendo a obra de Deus hoje sendo viciado em alguma coisa. Viciado em pornografia, alguns viciados em drogas, alguns viciados em cigarros. Fuma todo dia. Alguns viciados em comer demais. Tem gente que não fala desse pecado, né? Já preguei isso aqui lá em Gênesis capítulo 3. Falei que é um dos pecados que Eva, mas Adão cometeu, que é ter o olho maior do que a barriga, né? O pecado da gula.
que também é pouquíssimo falado. Você pode ver que a minha live só tem esses assuntos assim que ninguém fala. Por quê? Porque é isso que Deus me chamou, para falar aquilo que ninguém tá querendo falar, gente. Quem dera se levantasse mais pessoas com esse tipo de pensamento, que deixasse Deus usar ele e ela, falar o que Deus manda. E nós, mulheres e homens de Deus, nós temos um problema muito grande, que às vezes tem aquele ditado, né? Ah, crente não bebe, mas crente come demais. Você não pode aceitar esse ditado, não, filho. Você come, você tem que comer coerente. Você tem que comer para te satisfazer, sim, mas não para te deixar empatufada. Em nome de Jesus. O que é isso, Ana? Tá na Bíblia? Tá, o pecado da gula. Gula é tudo que você é compulsivo, independente seja só doce. Ah, eu não tenho isso com comida, não. E doce é o quê, filho? Ah, não tem isso com nada de... E refrigerante é o quê, filha? Ah, não tem nada disso com... E o lanche, filho? E o lanche, filha? Tudo que você come compulsivamente, vai comendo. Ah, não vou guardar pra amanhã não, que amanhã vai ficar ruim, vou comer esse negócio, e vai comendo que eu paguei. Cuidado, compra uma quantidade menor pra você ficar saciado e que você não precisa comer demais. Em nome de Jesus. O Fernando aí, né, falando, oi, Aninha. O Fernando não, é Fernando mesmo, acho que chama, né, o Hernando. Eu acho que é um conhecido nosso, né, de muito tempo lá da roça, que nós chamava ele de Tinim. Os meus irmãos, né, que eu era muito pequenininha na época, né, era muito amigo dele, né. Eu creio que é ele que tá dando oi, Aninha aí, né, porque é muito raro alguém me chamar de Aninha. É só quem me conhece mesmo, né, que sabe que o apelido meu lá de casa é Aninha, né. Meu pai me chama de Aninha, os outros irmãos meus chamam eu de Ninha, né, é apelido, né, enfim. Ali aí, dando a paz ao Senhor Jesus, né? O meu nome se lê assim, o presbítero Marcel Silva, né? Maxel? Ai, não... Gente, tô falando a verdade. Com nomes, eu me atrapalho todo. Ai, Deus. Aí ele tá falando aí, sou eu sim, Aninha, Tininho, tá vendo aí, ó? Falei, né? Gente, a internet vai muito longe, né? O povo vai embora, mas a internet, ela tem esse poder, né? De comunicar com gente que tá muito longe, né? Que foi embora, que não convive mais contigo, perto da sua cidade, perto, né? Do seu convívio, mas que acaba comunicando por meio das redes sociais. É o quê? Presbítero Machel. Será que eu falo errado? Machel não é Machel? É Maxel? Como é que é? Eu não sei não, gente. Enfim. Mas Deus é bom, né, gente? Vamos orar para estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer a todos, né? Que tava aí, o Daniel, meu amigo, que tem me ajudado muito aqui. Nós lives de louvores também aqui, né, gente? Às vezes vocês veem aí eu com janelinha aberta, que ele gosta muito de participar aqui comigo, né? E tá sendo uma bênção também os louvores, né? A Bíblia fala que o louvor liberta, né? Aí, ó, é Maxel. Então é Maxel, isso, Maxel. Agora eu vou falar certo, tá bom? Ai, Deus. Glória a Deus. Porque o X pode ter o som do K, né? Que fala Maxel. Enfim. Então vamos, gente, orar em nome de Jesus Cristo. Desde já, muito obrigada a todos, viu? Espero que vocês tenham entendido a palavra. Pede Deus ajuda. Se fosse para concluir tudo aqui, gente, nesse final de live, que eu sei que alguém entrou no finalzinho, tudo que eu preguei aqui, tudo que foi falado aqui da Bíblia, se fosse para uma única frase, né? Faça a vontade de Deus na sua vida. Faça a vontade de Deus na sua vida. O que é uma verdade absoluta, Ana? Fazer a vontade de Deus. Ah, sim.
Assim, presbítero, entendi. Tá bom, agora eu não vou falar mais errado não, tá? Eu vou gravar esse nome, viu? Maxel, né? Para falar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Então vamos orar, gente. A Bíblia fala claramente, né? Lá em Romanos, capítulo 2 ou 12, né? Que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, se tem algo absoluto que não muda, que não falha, é a vontade de Deus. Tá bom? Então, melhor do que qualquer conselho da terra é o conselho de Deus, é fazer a vontade dele. Então, se você não sabe o que fazer da vida, pergunte a Deus. Ah, Ana, mas eu não entendo quem é Deus. Se humilha, pratique Mateus 6,6. Comece a se humilhar. Eu quero conhecer Deus, o Deus de verdade, o Deus que o povo fala aqui da Bíblia. E vai falando com ele aí da maneira que você pode falar. E Deus vai te ajudar, porque ele é bom. Ele é bom. Ele é misericordioso, né? Quem aqui já ouviu o testemunho da pastora Sara Shiva, que fala que ela era do mundão, né? Ela cantava. Ela é filha da Baby do Brasil, lá daqueles povos famosos lá, né? E ela praticou Mateus 6,6 sem saber que estava escrito. E ela orava, mas no comecinho ela estava muito prepotente. Eu quero conhecer esse Deus verdadeiro, eu quero conhecer esse Deus que os crentes falam, eu quero conhecer esse Deus da Bíblia, eu quero conhecer esse Jesus da Bíblia, com a prepotência danada no começo, né? Depois o Senhor foi acalmando ela, o Espírito Santo foi falando com ela e ela teve uma experiência muito linda com Deus, né? Então busque também experiência com Deus. Tem gente que tem medo de buscar experiência com Deus. Gente, tenha medo não. Busque experiência com Deus. Deus pode falar contigo. Amém? Você não é menos que ninguém. Você não é mais que ninguém, mas você também não é menos que ninguém. Tá bom? Para Deus todos são iguais. Você pode ter experiências com Deus. Você pode buscar a Deus. Ele pode falar com você, ele pode se revelar a você. Só que aí exige o tempo, né? Ela fala que começou ali com uma semana, já queria que Deus falasse, nada. Aí depois da terceira semana que ela tava falando com Deus, que aí que Deus fala com ela, né? Tem gente que talvez tá orando aí já um mês, não sei, falando com Deus um mês, e nada, calma, vai dar certo. Se humilhe mais, se quebrante mais na presença de Deus, deixa Deus te sondar mais aí, que ele vai falar contigo em nome de Jesus. Amém, gente? Senhor, muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por cada alma, por cada vida que aqui se encontra. Muito obrigada, Jesus, até pelos meus amigos que apareceu aí, Deus, no final da live. Oh, Deus, muito obrigada, Deus, por a internet levar esta live para as pessoas, Deus. Pessoas ouvindo a Bíblia, pessoas ouvindo a verdade que liberta, como disse Jesus, e conhecereis, lá no João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, e ninguém vai a Deus, que é o Pai, a não ser por meio dele. Jesus, eu te peço, ajuda o teu povo a ter vontade de ler a Bíblia, a ter vontade de ler as escrituras, a ter vontade de abrir cada versículo e meditar, nem que seja um versículo por dia, nem que seja um Salmos, nem que seja o livro de Gênesis, porque tem gente que nem entende sobre a criação do mundo. Oh, meu Pai querido, nem que seja o capítulo 1 do Gênesis, que a pessoa venha entender o que Deus criou, como que Deus fez. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o povo venha ter vontade, querer aprender as escrituras, parar de preguiça, parar de ter falta de paciência, que algumas pessoas até lê, mas não tem paciência para aprender. Tem umas pessoas que não têm paciência de ouvir a tua voz, acha que o Senhor está em silêncio, acha que o Senhor está demorando. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te pedir, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu não posso fazer nada, mas o teu povo pode.
O nome do Senhor pode, Deus. O nome do Senhor pode, Deus. Eu quero te pedir em nome de Jesus. Ajuda o teu povo, ajudar os outros. Também aquele que sabe da Bíblia, que possa pregar a Bíblia. Aquele que conhece Jesus, possa pregar sobre Jesus. Aquele pai que tem conhecimento das Escrituras até mais do que eu, possa ter vontade também, Deus, de pregar o Evangelho. Pregar sobre estas demandas que o Senhor mesmo manda, que é falar sobre o falso mestre, o falso profeta, o povo que se levantaria, Deus, para pregar heresias, pregar coisas que não são do Senhor, pessoas que passariam até pelo nome do Senhor, passariam até por Deus, para enganar. Meu Deus querido, meu Deus amado, em nome de Jesus, ajuda o teu povo a ter conhecimento, porque a tua palavra diz lá em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E quantas pessoas, Deus, está perecendo, que a palavra perecer significa morrer, está morrendo por causa de não ter o conhecimento das Escrituras, não ter o conhecimento da verdade, não ter o conhecimento que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, Pai, esta é minha oração a Ti. Traz um despertamento. Eu creio que através da minha vida, essa vida já foi despertada, mas desperta Ele ainda mais. Desperta ela ainda mais. Em nome de Jesus Cristo, fala no íntimo, fala no oculto e no escondido da sua alma, do seu coração. Esquadrinha o coração dele, esquadrinha o coração dela e ajuda ele, ajuda ela a voltar para a Tua presença, a ter vontade de ler as Escrituras, que leia até mesmo sem vontade, mas que faça o que o Senhor manda, que é conhecer a verdade. E ninguém conhece a verdade se não for por meio da Bíblia Sagrada. Ninguém conhece a verdade se não for por meio de leitura bíblica, por meio de aulas ao domingo de manhã, que é a escola bíblica dominical nas igrejas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço ao teu povo que eles venham ter vida de devocional, vida de entrega, vida de comunhão contigo, vida de conhecimento das Escrituras, vida de aprendizado da parte do Senhor. Essa é a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Desde já eu quero agradecer, ao presbítero. Agora eu vou falar certo. Eu tenho que gravar esse nome. Maxel. Ao Daniel, meu amigo aí também, Souza, tá bom? Viu? Ao Hernando, né? Nosso amigo aí de muitos anos, desde pequenininho. Viu? Muito obrigada por ter participado da live. Eu tinha visto aí também a Honória, né? Amiga minha aqui da plataforma do TikTok. Muito obrigada a todos, viu, gente? Desde já eu quero agradecer a vocês de verdade por estar aqui comigo até agora. O Daniel tá comigo desde o início lá. Muito obrigada, viu, Daniel? Deus te abençoe. Desde 3 horas. 2 e pouca, né? 2h50, 2h40 por aí. Amém, gente? Tchau pra vocês e até uma próxima live em nome de Jesus. Qualquer dúvida sobre falso mestre, falsos doutores, falso profeta, esse tema que nós falamos aqui, né? Sobre essa passagem aqui de Mateus também, aquele que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, pode mandar no PV que eu estarei respondendo em nome de Jesus. Tá bom? Com bases bíblicas, em nome de Jesus, terei o maior prazer de te responder aquilo que você não entendeu aqui na live, tá bom? Tchau, fique com Deus e até depois.